Olá, pessoal, bom dia. Eh, eu estava dando aqui uns minutinhos para ver se entrava mais alguém, mas eu acho que passou das 9 horas, já podemos começar. Eu queria começar me apresentando, né, meu nome é Maria Laura, eu faço parte do Brasil Desk da CW. Estou aqui com minha colega Mariana, que também faz parte do Brasil Desk, da CW, e aí hoje a gente trouxe, esse webinar, né. E para começar, já vou introduzir, gostaria de falar um pouquinho, da CW, para quem não nos conhece ou está tendo esse primeiro contato agora com o webinar. Mariana, se puder passar o slide, por favor. Bom, a CW é uma empresa de consultoria profissional, fundada e administrada por Thomas Wong e Rosanna Choi. E ela oferece uma ampla de personalizados e focados no cliente, de qualidade profissional, incluindo auditoria, declaração de impostos, secretariado corporativo e terceirização de processos de negócios, além das especialidades de consultoria. O alcance global da CW se estende por diferentes continentes, com escritórios estrategicamente localizados em Hong Kong, também em Shenzhen, Guangzhou e Xangai, na China continental, assim como em Barcelona, na Espanha, Londres, no Reino Unido, Bogotá, na Colômbia e Belo Horizonte, aqui no Brasil. Nós temos equipes de profissionais multilingües, culturalmente competentes e experientes, que se dedicam a atender os nossos clientes. Pode passar, por favor. Então, falando rapidamente um pouquinho melhor também sobre os nossos serviços, né? Na CPA, na CW, a gente entende que cada empresa possui necessidades únicas quando se trata de fazer negócios com a China. Por isso, a gente desenvolveu uma abordagem personalizada de prestação de serviços. E isso inclui suporte estratégico em sourcing, estruturação tributária internacional, revisão e elaboração de contratos comerciais, consultoria em propriedade intelectual, representação local na China, entre outros. Além disso, por meio da nossa presença em Hong Kong e em cidades estratégicas do continente chinês, a gente consegue oferecer um atendimento próximo com equipes multilingües que compreende tanto o ambiente regulatório chinês quanto a realidade do empresariado brasileiro. Então, nossa meta é ser uma ponte segura entre Brasil e China, ajudando os clientes a reduzir riscos, otimizar custos e alcançar os objetivos comerciais de forma sólida. Pode passar, por favor. Agora, entrando diretamente no tema central do nosso webinar, por que é tão importante estruturar corretamente a presença na China, né? Nos últimos anos, a China deixou de ser vista como apenas um centro de manufatura global. O país se consolidou como um dos principais polos de consumo, de inovação e de investimento do mundo. E isso significa que, para empresas estrangeiras, não basta apenas ter boas intenções ou enviar produtos com frequência, né? Então, para atuar de forma competitiva nesse mercado, é essencial estabelecer uma base sólida, que seja legalmente compatível com as exigências locais e, ao mesmo tempo, esteja alinhada com os objetivos estratégicos da operação. Então, a experiência, ela nos mostra que uma simples presença comercial ou envio recorrente de mercadorias, né, já não são mais suficientes para garantir espaço no mercado chinês. A escolha equivocada do modelo jurídico, o desconhecimento sobre as licenças e obrigações fiscais, ou até as falhas de conformidade regulatória, elas podem resultar em sérios entraves, né, desde riscos legais até prejuízos financeiros significativos também. E é por isso que nós definimos alguns objetivos para a nossa conversa de hoje, né? Primeiro, esclarecer as etapas essenciais para a criação de uma empresa com capital estrangeiro na China. Depois, comparar as estruturas jurídicas disponíveis, né? Que no caso é o WOLF, que é uma empresa de responsabilidade limitada de capital estrangeiro, e o escritório de representação, destacando em quais situações cada uma pode ser a melhor escolha, né? Então, a gente também vai orientar sobre o planejamento pré-incorporação, incluindo questões de capital registrado, compliance, impostos e localização. Além disso, a gente quer fornecer insights estratégicos para que as empresas brasileiras possam se expandir de forma estruturada
eficiente e segura. Né? E, por fim, o objetivo é oferecer a vocês também uma visão prática, né? Técnica e atualizada para apoiar quem já está pronto para dar esse próximo passo na internacionalização dos negócios. Mas, em resumo, estruturar corretamente a presença na China não é apenas uma questão burocrática, né? É um passo estratégico para garantir a competitividade e sustentabilidade no longo prazo. Pode passar, Mariana, por favor. Então, dado tudo isso, vamos falar agora sobre as principais áreas jurídicas que impactam diretamente os investidores estrangeiros na China. É importante a gente entender que a China aplica uma estrutura jurídica ampla e integrada às empresas com investimento estrangeiro. Isso significa que a conformidade em todas essas áreas ela não é opcional, é fundamental para o sucesso a longo prazo. Então, vamos começar pelo acesso ao mercado, né? A gente tem a Lei de Investimento Estrangeiro, de 2020, que consolidou as regras aplicáveis às empresas estrangeiras. Existe também a lista negativa de investimento estrangeiro, que vai definir os setores restritos ou proibidos. Então, a lista negativa de acesso ao mercado e o catálogo de indústrias incentivadas, eles vão nos mostrar em quais setores o investimento estrangeiro é bem-vindo e até incentivado. Então, antes de abrir uma empresa, é essencial verificar se a atividade está ou não em uma lista restritiva. Falando em formação da empresa, a gente tem a Lei das Sociedades, que foi alterada em 2024, além do regulamento da implementação da Lei de Investimento Estrangeiro e do regulamento de registro de entidades de mercado. Esses instrumentos, eles determinam como a empresa deve ser constituída e registrada. Na área de conformidade e relatórios, as empresas elas têm que se atentar às medidas de relatório de investimento estrangeiro e às regras de divulgação anual impostas pela administração estatal para a regulação do mercado, além do direito administrativo tributário, direito contábil e regulamentos cambiais que são estabelecidos pela administração estatal de câmbio. Então, quando a gente fala de tributação, existe uma série de normas relevantes. Por exemplo, a lei do imposto de renda empresarial, o imposto sobre valor agregado, a lei do imposto de renda da pessoa física, a lei do imposto de selo e, além disso, toda a legislação aduaneira e regulamentos sobre os impostos de importação. Em relação a trabalho e emprego, é necessário seguir a lei do trabalho e o direito contratual do trabalho, a legislação de previdência social, além das normas sobre sindicatos e o regulamento específico para o emprego de estrangeiros. Outro ponto central é a propriedade intelectual, que vai envolver o direito de patentes, direito de marcas e a lei dos direitos autorais. E a proteção desses ativos ela é fundamental para evitar riscos de cópias ou uso indevidos da sua marca. Hoje também é impossível ignorar a pauta ESG e a China tem leis específicas de proteção ambiental, segurança no trabalho e também diretrizes para o desenvolvimento verde, né? Estudo alinhado às tendências globais de sustentabilidade. Então, já quando a gente vai falar sobre resolução de disputas comerciais, existem diversos mecanismos disponíveis no país. Finalmente, também chegando em uma das áreas mais críticas hoje, que é a conformidade de dados e tecnologia. A China, ela exige observância da Lei de Cibersegurança, da Lei de Segurança de Dados e Lei de Proteção de Informações Pessoais, que é uma das legislações mais rígidas do mundo nessa área. Então, como a gente pode ver, o ambiente regulatório chinês ele é extremamente completo. Por isso, estar atento a cada uma dessas áreas é crucial para garantir que a operação seja sustentável, competitiva e em total conformidade. Pode passar, por favor, Mariana. Então, antes de dar qualquer passo concreto para abrir uma empresa na China, é fundamental avaliar alguns pontos chaves. E esse é o objetivo desse nosso checklist de verificação de entrada no mercado chinês. Então, o primeiro ponto a ser considerado é a necessidade estratégica. Aqui, a pergunta essencial é:
seus objetivos de negócio, sejam eles venda, serviços, terceirização ou até pesquisa e desenvolvimento, eles só podem ser alcançados por meio de uma entidade legal na China, né? É importante considerar se existem modelos de entrada alternativos, né? Como trabalhar com distribuidores locais, explorar o comércio eletrônico internacional ou até mesmo abrir um escritório de representação. Outro aspecto é refletir se essa presença física no país realmente vai fortalecer o controle do mercado, que você tem do mercado, a visibilidade da marca e a eficiência das operações também. O segundo ponto é a elegibilidade legal, né? É preciso confirmar se a atividade que você deseja desenvolver não está listada como proibida ou restrita na lista negativa de investimentos estrangeiros, né? Além disso, é importante também verificar se existem licenciamentos ou restrições adicionais nessa lista negativa de acesso ao mercado também, que pode se aplicar a todos os investidores, né? Outro fato a ser avaliado é se a atividade vai exigir aprovações especiais, uma joint venture obrigatória, por exemplo, ou até mesmo o suporte de parceiros locais para a operação ser viabilizada, né? O terceiro ponto é o planejamento de orçamentos e de investimentos. Isso significa calcular os custos de instalação, o capital de giro e o orçamento operacional. Também é fundamental definir a escala e o escopo inicial da operação, se será comércio, se vai ser fabricação, pesquisa e desenvolvimento, entre outros, né? Por fim, também é necessário desenvolver projeções financeiras básicas, né, como a receita estimada, o ponto de equilíbrio e também o fluxo de caixa. E esse checklist, né, ele ajuda a evitar erros estratégicos logo no início e garante que o processo de entrada no mercado chinês seja feito com maior segurança e sustentabilidade. Pode passar, por favor. Mas dando continuidade a ele, né, a gente vai falar agora sobre 3 pontos igualmente essenciais para se avaliar antes de abrir uma empresa na China. Quarto item seria a viabilidade operacional. Aqui é importante confirmar se você já escolheu a estrutura jurídica mais adequada para o seu negócio, né? No caso, uma sociedade de responsabilidade limitada, um escritório de representação ou até mesmo uma filial. A gente vai entrar em alguns deles mais para frente. Também é necessário entender os procedimentos e cronograma de registro das empresas na China, porque esse processo ele pode levar tempo e ele exige também atenção a detalhes regulatórios, né? Outro aspecto também é ter um plano claro para funcionários, que envolva contratações locais ou também a possibilidade de contar com funcionários cedidos de fora, né, os expatriados. O quinto item também é a prontidão para conformidade, né? Então, é preciso avaliar se você compreende as obrigações de relatórios, como relatórios anuais, as declarações de impostos e os relatórios de câmbio também. Então, deve-se planejar toda a conformidade, além disso, trabalhista, né, o que inclui contratos adequados, a previdência social e a legislação trabalhista local, né? Por fim, o sexto item trata das considerações sobre risco e disputa. É fundamental que a empresa faça uma análise realista dos riscos de mercado, regulatórios e de parceiros, né? Outro ponto crítico é estar preparado para a execução de contratos e a resolução de disputas, seja por arbitragem, mediação ou processos judiciais, né? E também verificar se seus direitos de propriedade intelectual estão devidamente garantidos e aplicáveis na China. Então, esse conjunto de verificações ele pode parecer extenso, mas é ele que garante que a empresa não vai ser surpreendida por barreiras legais ou então riscos operacionais logo depois da entrada no mercado. Pode passar, Mariana, por favor. Então, a gente chega agora no ponto fundamental da nossa apresentação. A escolha entre uma FE, também chamada de WOLF, que é a Empresa de Responsabilidade Limitada de Capital Estrangeiro, e o Escritório de Representação, conhecido como RO.
Essa decisão é estratégica porque ela vai definir não só o modelo jurídico, mas também o alcance das operações da empresa no mercado chinês. Pode passar, Mariana. A gente vai começar falando do escritório de representação, ou o RO. Primeiro, é importante deixar claro que o RO não é uma entidade legal. Ele funciona como uma extensão da empresa estrangeira que vai continuar assumindo todas as responsabilidades civis relacionadas à operação. Além disso, os ROs eles têm uma limitação significativa, já que eles estão proibidos de se envolver em atividades com fins lucrativos. Isso significa que eles não podem emitir faturas, assinar contratos comerciais em nome próprio ou receber receitas. Em outras palavras, esse escritório de representação ele é útil apenas para funções como marketing, pesquisa de mercado, contato com clientes e fornecedores, ou suporte administrativo, mas não para operações comerciais diretas. Outro ponto a se considerar é a questão da contratação de funcionários. Um RO pode contratar diretamente funcionários chineses, mas quando se trata de estrangeiros, existe também uma limitação. No máximo, 4 estrangeiros podem ser registrados como representantes, Ou seja, a flexibilidade para montar uma equipe internacional dentro de uma RO é bastante restrita. Por fim, do ponto de vista fiscal, os escritórios de representação, eles são considerados estabelecimentos permanentes. Isso significa que, mesmo sem gerar receita, eles são sujeitos à tributação das suas despesas. Na prática, isso acaba apresentando um custo fixo que deve ser levado em conta. Pode passar, por favor. Na sequência, vamos falar um pouco sobre a FE, que é a Foreign Invested Enterprise, ou Empresa com Investimento Estrangeiro, também conhecida como LLC ou WOFE, que foi o termo que eu acabei de falar, que significa Wholly Foreign Owned Enterprise em inglês, Empresa de Responsabilidade Limitada de Capital Estrangeiro, em português. Ao contrário do escritório de representação, a FE ela é uma entidade legal independente, estabelecida na forma de uma sociedade de responsabilidade limitada. Então, ela é regulada pela Lei de Sociedades da República Popular da China e pode ter a propriedade total ou parcial de um ou mais investidores estrangeiros. Esses investidores, eles são responsáveis apenas até o limite do capital que eles aportaram inicialmente. Esse é o modelo mais comum para as empresas estrangeiras que buscam se estabelecer competitivamente na China. Então, uma sociedade de responsabilidade limitada, ela deve ser constituída com aportes de capital que podem variar de acordo com a atividade. Mas, em termos gerais, exige-se no mínimo um acionista e no máximo 50 acionistas para constituir essa sociedade. O grande diferencial da FE é que ela oferece flexibilidade para as operações comerciais plenas, Então, ela pode assinar contratos, emitir faturas, contratar livremente funcionários, realizar importações e exportações também e ter acesso direto aos clientes e fornecedores. Então, enquanto o escritório de representação ele serve mais para fins institucionais e de apoio, a FE é a estrutura que de fato permite operar e gerar receita na China, sendo geralmente a opção escolhida por empresas que querem uma atuação mais sólida e de longo prazo no país. Pode passar, por favor. Então, para facilitar a compreensão, a gente tem aqui uma comparação direta entre a FE, que é a empresa de responsabilidade limitada, e o escritório de representação. Então, começando pela situação jurídica, a FE é uma entidade jurídica independente, regulamentada pela Lei das Sociedades na China. Já o RO não é uma entidade legal, existindo apenas como uma extensão da empresa mãe estrangeira. No que diz respeito às atividades empresariais, a diferença é ainda mais clara. A FE ela tem capacidade operacional total e o escritório de representação, por outro lado, está limitado a atividades sem fins lucrativos. Quanto à geração de receita, apenas a FE pode gerar renda e emitir faturas oficiais
conhecidas como a FAPIAL, né? O escritório de representação não pode exercer nenhuma atividade lucrativa, então não tem essa possibilidade. Sobre o requisito de capital, a FE precisa de um capital registrado, cujo valor varia de acordo com o escopo e a escala da operação planejada. Já o escritório de representação, ele não exige capital registrado. Os seus fundos operacionais são remetidos diretamente pela sede no exterior. E falando um pouco mais das obrigações fiscais, a FE está sujeita ao regime tributário completo, incluindo o imposto de renda empresarial, o IVA e outros tributos. Enquanto isso, o RO, ele adota um método simplificado, geralmente um imposto calculado sobre o lucro presumido com base nas despesas, e isso vai girar em torno de 10% a 15%. Então, por fim, a complexidade da configuração, ela também é diferente, né? Constituir uma FE é um processo mais complexo, que envolve registro junto às autoridades, aos bancos e à alfândega, né? Já o escritório de representação, ele tem um processo mais simples e vai exigir só o arquivamento na administração estatal para regulação de mercado e na Receita Federal Chinesa. Então, a escolha entre uma FE e um escritório de representação depende diretamente da estratégia da empresa. Se o objetivo é só marcar presença institucional e facilitar contatos, a RO pode ser suficiente. Mas se a intenção é realizar operações comerciais plenas e gerar receita, a FE é, sem dúvida, a estrutura mais indicada. Pode passar, por favor. Então, vamos dar sequência à comparação entre as duas formas e observando 3 pontos muito práticos, né? Que é a contratação de funcionários, o controle operacional e o tipo de operação para qual cada estrutura é mais indicada. Então, no que se refere à contratação de funcionários, a FE ela leva vantagem, porque pode contratar diretamente tanto nacionais quanto estrangeiros, né? Então, isso dá flexibilidade para montar equipes locais alinhadas à estratégia da empresa. Já o escritório de representação enfrenta limitações, né? Ele só pode contratar pessoas locais e também só por meio de agências de RH aprovadas pelo governo, como por exemplo a FESCO. E isso aumenta os custos e também reduz a autonomia na gestão de pessoal, né? Então, também sobre controle e flexibilidade, de novo, a FE é a estrutura mais robusta, né? Vai garantir controle operacional total e uma presença local efetiva, né? Já o escritório de representação oferece uma flexibilidade operacional limitada e funções restringidas, como a gente já pôde observar. Então, quanto ao tipo de operação mais adequado, a FE é claramente mais indicada para operações a longo prazo e negócios geradores de renda. Né? É o modelo ideal para as empresas que querem consolidar a presença e também competitividade no mercado chinês. O escritório de representação mais adequado para uma presença inicial, para estudos de mercado, ações de promoções, atividades sem envolvimento direto com atividades comerciais em si. Né? Então, vale destacar alguns insights estratégicos, né? Apesar do escritório de representação continuar sendo uma estrutura legalmente reconhecida, a prática recente ela nos mostra que a China vem incentivando cada vez mais o modelo FE. Então, desde a entrada em vigor da Lei de Investimento Estrangeiro em 2020, houve uma simplificação regulatória justamente para favorecer as empresas estrangeiras que escolhem constituir uma FE. Além disso, é importante ter em mente que tanto o estabelecimento quanto as operações de um escritório de representação, eles estão sujeitos a um maior escrutínio, né? Especialmente em relação à sua finalidade não comercial. Pode passar, por favor. Próximo slide, Mariana. Bom, então agora a gente vai analisar mais a fundo o que significa quando dizemos que uma FE pode desempenhar funções semelhantes à de um escritório de representação, mas com vantagens mais amplas. Né? Primeiro,
O modelo de financiamento. Uma FE pode cobrar taxas de serviços da sua sede ou de afiliadas, configurando receita intragrupo. Isso permite que parte do faturamento seja formalmente reconhecido na China. Já o escritório de representação, ele depende exclusivamente dos recursos enviados pela sede, né, que são classificados como suporte e não como receita, que vai limitar a autonomia financeira. Na questão da base tributária, a FE é tributada com base no lucro real ou no preço de transferência, conforme a estrutura e operação da empresa. Enquanto isso, o RO paga imposto sobre o lucro presumido, sem relação direta com o faturamento real. Outro ponto muito importante é a elegibilidade para o IVA. Né? A FE ela pode se registrar para o IVA e reivindicar o crédito do IVA de entrada, que vai funcionar como contribuinte geral. Já o escritório de representação, ele não pode emitir faturas, né, de IVA, que são as FAPIAL, nem recuperar o IVA dedutível. Isso vai limitar bastante as operações comerciais. Já, um minuto. No quesito deduções, a FE tem um direito a uma gama completa de deduções, incluindo salários, aluguel e serviços, o que ajuda a reduzir a base tributária. O RO, por sua vez, ele tem deduções limitadas e a maioria das despesas acaba transformando diretamente em base para tributação. Por fim, em relação aos acordos intercompanhias, né, a FE tem capacidade de assinar contratos de serviço, de otimizar as tarefas intergrupo, o que dá flexibilidade e segurança jurídica nas relações com a matriz e outras afiliadas. Então, o escritório de representação, por outro lado, não possui essa capacidade contratual. Ele não pode assinar contratos executáveis em seu próprio nome, e isso vai reduzir a sua utilidade em negociações e operações mais estruturadas. Portanto, é a FE que realmente possibilita autonomia financeira, benefícios tributários e plena capacidade operacional, que vai garantir mais competitividade para as empresas estrangeiras na China. Agora, para tornar essa comparação ainda mais clara, a gente tem um exemplo prático de como funciona a tributação de um escritório de representação na China. Então, imaginem que um RO tenha 1 milhão de RMB em despesas anuais. Esse valor vai ser a base para o cálculo de imposto, já que, como vimos, o RO não gera receita própria. Nesse caso, vai se aplicar uma taxa de lucro presumido de 15%, somada à alíquota de imposto de renda corporativa, que o padrão é de 25%. Então, fazendo a conta, 1 milhão de RMB vezes os 15% vai nos dar um lucro tributável de 150 mil RMB. Sobre esse valor, a gente vai aplicar 25%, resultando, então, em 37 mil RMB de imposto devido, 37.500, na verdade. E é importante destacar que essa taxa de lucro presumida, ela não é opcional. Ela é determinada pela autoridade fiscal local e deve ser considerada desde o planejamento inicial. Então, na prática, para escritórios de representação que atuam principalmente em serviços, a carga tributária efetiva costuma girar entre 12% e 15% das despesas totais. Ou seja, mesmo sem gerar receita, o escritório de representação acaba tendo um custo tributário relevante. Pode passar, por favor, Mariana. Agora a gente vai ver um exemplo prático de como uma FE pode desempenhar funções semelhantes à de um escritório representativo, mas com uma abordagem mais estratégica e mais vantajosa, né, do ponto de vista fiscal. Então, nesse caso, a gente tem uma FE aqui no nosso exemplo, que presta serviços de coordenação e marketing de grupo para a matriz no exterior. E diferente de um escritório de representação, aqui a fixação de preços ela é baseada em um modelo de custo mais margem, em conformidade com as regras internacionais de preços de transferência. Então, qual seria o cálculo? Né? As despesas anuais totais são de 1 milhão de RMB, e aí a gente adiciona uma margem de lucro de 10%, o que vai resultar em uma receita de 1,1 milhão. Né? O lucro tributável, então,
vai ser de 100 mil RMB, e aplicando a alíquota de 25%, a gente vai ter um imposto de 25 mil RMB. Então, esse exemplo mostra que, diferente de um escritório de representação, a FE ela consegue estruturar um modelo interno de recuperação de custos. E ela faz isso usando contratos de serviço, né? Então, isso traz mais previsibilidade, permite um planejamento tributário adequado, uma maior conformidade com os padrões internacionais e, principalmente, escalabilidade futura, né? Enquanto o RO é mais limitado e pode acabar se tornando caro em função da sua estrutura tributária, né? A FE dá mais flexibilidade e sustentabilidade para as empresas que planejam crescer e consolidar sua presença no mercado chinês. Mas, pessoal, agora eu vou deixar vocês com a Mariana, que vai falar um pouquinho mais sobre todo esse processo formal da abertura de uma empresa na China. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mariana, trabalho aqui na Brasil Desk junto com a Maria, e é um prazer receber todos vocês aqui hoje. Como a Maria comentou, ela já passou por alguns aspectos mais gerais, como as diferentes estruturas societárias, e eu vou começar falando sobre os processos e o tempo necessário para abrir uma empresa na China. Nos últimos anos, o país passou por diversas reformas para simplificar os procedimentos de investimento estrangeiro, mas é importante destacar que abrir uma empresa na China não é apenas um processo burocrático, como a Maria deixou bem claro já. É algo que exige planejamento estratégico e uma boa preparação. E todo esse processo começa com o planejamento de pré-incorporação, que a gente vai explicar um pouco mais logo em seguida, e passa por todas essas etapas destacadas aqui no slide, como, por exemplo, a preparação de documentos, pré-aprovação online, até que o registro fiscal da sua empresa seja concluído. Antes de iniciar qualquer processo formal de abertura de empresa na China, o primeiro ponto que precisa ser definido com atenção é a localização. Cada região na China tem suas próprias políticas de incentivo, diferentes níveis de burocracia, setores prioritários e também as suas vantagens fiscais. E por isso a escolha do local vai influenciar diretamente alguns aspectos, como custos operacionais, acesso à mão de obra e talentos, tempo de abertura da empresa e até o tempo de licença exigida. E essa decisão deve estar 100% alinhada com o escopo da sua operação e com os objetivos de médio a longo prazo da sua empresa. Esse primeiro slide aqui mostra os 4 passos centrais para quem quer estruturar corretamente uma empresa com capital estrangeiro na China. E cada um desses passos exige atenção estratégica desde o início. O primeiro deles, como eu já comentei, é escolher a localização exata da operação, e isso significa comparar regiões como zonas de livre comércio, polos industriais ou grandes centros urbanos. E o que deve guiar essa escolha são fatores como os incentivos locais disponíveis, a mão de obra qualificada da região, como eu já comentei, e também o nível de abertura regulatória para o seu setor específico. Na sequência, é preciso definir a estrutura acionária da sua empresa. Aqui, a principal decisão é quem vai deter as cotas da empresa chinesa. Pode ser a empresa mãe, como parte de um grupo, ou um investidor individual, mas essa escolha vai afetar diretamente os aspectos como o controle sobre a sua operação, a tributação sobre os lucros e como será feita uma eventual saída futura. O terceiro ponto aqui destacado é delimitar com clareza o escopo do investimento e também o modelo de negócios. É importante aqui especificar desde o início o que a sua empresa da China vai fazer exatamente, se vai vender, prestar serviço, fabricar e por aí vai. E tudo isso precisa estar de acordo com o que é permitido no país e também com o que vai estar sendo registrado na sua licença comercial. E, por fim, nós temos aqui o planejamento do capital registrado. Embora na maioria dos setores exista um valor mínimo obrigatório, esse capital precisa ser suficiente para cobrir os custos iniciais, ou seja, os primeiros 12 a 24 meses da sua empresa. E isso tudo incluindo salários, escritório, marketing e outras despesas também consideradas operacionais. Passando aqui adiante, quando a gente fala sobre estabelecer uma empresa na China, as zonas piloto de livre comércio, ou FTZ, são uma das opções mais estratégicas. Atualmente, na China, existem 22 dessas zonas espalhadas pelo país, e elas foram criadas justamente para atrair investimento estrangeiro, ou seja, são políticas consideradas mais flexíveis e também mais inovadoras.
E para as empresas estrangeiras, essas zonas oferecem vantagens muito práticas e, por exemplo, o processo aduaneiro é mais ágil, você tem mais liberdade para operar com moeda estrangeira e, dependendo da zona, também é possível acessar setores que seriam restritos em outras regiões, como, por exemplo, telecomunicações, pesquisa em desenvolvimento ou também logística. E cada uma dessas zonas tem um foco em determinados setores e políticas determinados. Por exemplo, escolher aquela mais alinhada ao seu modelo de negócio pode ser uma forma inteligente de reduzir barreiras regulatórias e também ganhar eficiência para o seu negócio. Outro destaque importante aqui também é o Porto de Livre Comércio de Hainan. Diferente das outras zonas, ele abrange toda uma província e também está sendo desenvolvido para se tornar um hub econômico internacional até 2025, inspirado também em modelos como Singapura e Dubai. E entre os benefícios, nós temos a isenção de tarifas para certos produtos, um imposto corporativo reduzido de 15% para setores incentivados e também um imposto de renda pessoal mais baixo para alguns talentos estratégicos. E, além disso, o ambiente é altamente liberalizado no uso de moeda estrangeira, o que claramente favorece as suas operações internacionais e o garante também mais competitividade para a sua empresa. Continuando a questão da localização, além das zonas de livre comércio, a China conta também com grandes regiões econômicas especializadas que concentram infraestrutura avançada, políticas locais atrativas para empresas internacionais e também ecossistemas de inovação. E algumas dessas se destacam bastante para os investidores estrangeiros. Nós trouxemos aqui a primeira é o Delta do Rio Yangtze, que inclui cidades como, por exemplo, Xangai, por ser uma região de potencial industrial e tecnológico altamente significativo, com destaque para as áreas como semicondutores, ciências biológicas e também manufatura de alto valor agregado, ela é também um polo importante para o comércio eletrônico, as fintechs e também inteligência artificial. E graças à sua posição geográfica e infraestrutura logística, o delta do Rio Yangtze é ideal para as empresas que precisam de integração com cadeias globais de suprimento, além de oferecer boas condições para a instalação de centros de pesquisa e desenvolvimento e também sedes regionais. Já a área da Grande Bahia, ou Greater Bay Area, conecta o sul da China continental com Hong Kong e também Macau. E suas principais cidades, como Shenzhen e Guangzhou, por exemplo, são referências em inovação e tecnologia. É uma região muito favorável para as empresas de eletrônica avançada, telecomunicações e também algumas startups focadas em propriedade intelectual, como a Maria comentou mais cedo também. E, além disso, por estar próxima de Hong Kong, a Greater Bay Area também oferece facilidades legais e financeiras, sendo uma excelente escolha para os negócios que operam internacionalmente ou lidam também com questões de compliance e arbitragem. Além dessas regiões costeiras mais conhecidas que eu acabei de comentar, a China também oferece excelentes oportunidades em outras áreas, começando aqui pela orla econômica de Bohai, que engloba cidades como Pequim, por exemplo. E é uma região fortemente conectada ao governo central e abriga setores estratégicos como aeroespacial, defesa, inteligência artificial e também energia limpa. E é um local ideal para empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento em alto nível ou que prestam serviços a instituições públicas ou estatais. Descendo para o cluster do rio Yangtze, também já comentado, na China Central, nós temos a cidade de Wuhan e Zhengzhou. Essa é uma região emergente que vem recebendo grandes investimentos, com destaque para setores como veículos elétricos, robótica e logística inteligente. E ela vem oferecendo uma combinação muito interessante, por juntar custos operacionais mais baixos que nos outros centros e também acesso facilitado a talentos técnicos, especialmente sobre engenheiros. Além disso, há incentivos fiscais e subsidiários nacionais para atrair essas empresas estrangeiras para esses locais. E, por fim, aqui destacado, nós temos os centros emergentes da China Ocidental. Essas cidades aqui mencionadas no slide fazem parte da estratégia Go West, que busca levar o desenvolvimento para o interior do país, e é uma excelente alternativa para empresas que buscam custo-benefício e têm também um horizonte de longo prazo no seu planejamento. E a região é forte em desenvolvimento de software, educação profissional e também infraestrutura digital, além de estar se tornando cada vez mais um novo polo logístico industrial com apoio direto recebido pelo governo. Além dessas grandes regiões econômicas e das zonas de livre comércio, a China também possui cinturões industriais costeiros altamente especializados. E essas áreas são focadas em setores produtivos muito específicos e também podem ser ideais para empresas que buscam integração direta com cadeias globais de produção ou nichos industriais bem definidos. Por exemplo, a Península de Shandong é uma região fortemente voltada para a indústria pesada. Lá, os setores de petroquímica, equipamentos de grande porte e operações portuárias têm infraestrutura robusta e também tradição industrial, e o que vai facilitar parcerias e operação logística em larga escala.
Já a província de Zhejiang, especialmente nessas cidades aqui mencionadas, é um polo dinâmico para empresas de manufatura privada, têxteis e também e-commerce internacional. Wuhan, uma dessas cidades aqui em particular, é conhecida como o maior mercado atacadista do mundo, uma excelente porta de entrada para as empresas com foco em comércio exterior. Aqui em terceiro lugar mencionado, Fujian, por exemplo, tem uma posição estratégica próxima a Taiwan, o que favorece o comércio através do estreito, e é uma boa escolha para empresas focadas em OEMs, calçados e setores com forte ligação com a cadeia de fornecimento internacional. E por fim, temos novamente o destaque de Hainan, mas agora sob uma ótica diferente, a ótica do turismo e do varejo internacional, porque além de ser uma zona de livre comércio, o Hainan também está se posicionando como um destino para serviços médicos privados e também consumo de alto padrão voltado ao público interno e também externo. Então, todas essas regiões oferecem vantagens operacionais para negócios, já que tem um setor-alvo definido e também querem se posicionar de forma estratégica dentro da cadeia industrial chinesa. A seguir, outro ponto essencial no processo de registro de uma empresa na China é a definição do endereço comercial. Diferente de alguns países onde esse requisito pode ser flexibilizado, na China a legislação exige que o endereço seja fixo, verificável e também em conformidade com o zoneamento urbano, antes mesmo de iniciar o registro e a abertura da empresa. A opção mais comum para as empresas com capital estrangeiro é alugar um escritório comercial, onde, nesse caso, é necessário apresentar um contrato de locação com pelo menos 12 meses de duração, e, junto com isso, a certidão de propriedade do imóvel. E esse endereço deve constar exatamente nos documentos de registro e precisa ser também aprovado pela autoridade local para que seja válido. Agora, as empresas voltadas à produção ou logística também podem optar por espaços industriais ou armazéns, mas nesse caso o local precisa estar localizado em uma zona industrial adequada, de acordo com o tipo de operação, e também atender a requisitos adicionais de conformidade. Mas em algumas cidades também é permitido o uso de espaços de coworking, desde que o operador seja devidamente licenciado e também forneça um certificado de conformidade. E, além disso, o contrato precisa indicar com precisão a unidade ou estação de trabalho que está sendo utilizada. Também pode ser necessário registrar tudo isso junto ao órgão responsável. Já os endereços virtuais são permitidos apenas em zonas específicas, como zonas de livre comércio, mas mesmo assim dependem da aprovação expressa das autoridades locais, mas esse é um modelo que já costuma ser utilizado por holdings ou também empresas em fase inicial. E, por fim, o uso de residências como endereço comercial é, via de regra, proibido. Exceções são raras e também exigem aprovação específica, porque utilizar um endereço residencial sem permissão pode não só inviabilizar o registro, como também gerar penalidades futuras para a empresa. Ou seja, garantir o endereço regular e bem documentado é um dos primeiros passos práticos e obrigatórios para dar início à sua operação na China. Para o segundo ponto, antes de registrar uma empresa com investimento estrangeiro na China, é fundamental definir claramente a estrutura acionária. Isso significa decidir quem serão sócios, qual será a participação de cada um e como vai ser organizada a divisão de todos os poderes e responsabilidades na empresa. Essa etapa é estrategicamente importante, porque impacta claramente, de forma direta, na gestão da empresa, na distribuição de lucros e na tomada de decisões futuras. E, além disso, também é importante considerar que a legislação chinesa pode impor limitações para os investidores estrangeiros em alguns setores, e também que a empresa acionária pode influenciar aspectos tributários e também regulatórios. Por isso, um planejamento detalhado nessa fase evita problemas durante a operação do negócio. Quando a gente fala de acionistas em uma empresa com investimento estrangeiro, é importante entender que as exigências e os impactos fiscais variam se o acionista for uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Primeiro, em relação à documentação, para um acionista de pessoa jurídica, é necessário apresentar uma licença comercial ou certificado de constituição da empresa, e esses documentos precisam ser legalizados ou notariados para serem aceitos. Além disso, é obrigatório informar que o beneficiário final, corretamente, quem é o beneficiário final, para evitar lavagem de dinheiro e também garantir transparência fiscal. Também é exigida uma resolução do conselho para formalizar a decisão de investir, já para um acionista de pessoa física, basta apenas um passaporte ou documento de identidade que serve e deve ser notariado caso o acionista seja estrangeiro. A comprovação do beneficiário final é exigida especialmente para atender regras internacionais, como as do CRS, mas não se exige uma resolução do Conselho.
No campo fiscal, a tributação também vai se diferir um pouco. Para um imposto retido na fonte sobre dividendos, a alíquota padrão é de 10% para ambos os tipos de acionistas, mas pessoas jurídicas podem conseguir uma redução se houver um acordo de bitributação entre os países de origem, mas pessoas físicas também pagam 10%, porém os benefícios desses tratados são mais restritos se não apresentarem certificados de residência fiscal. Já no imposto sobre ganhos de capital, pessoas jurídicas pagam cerca de 10% sobre a venda de participação societária, enquanto pessoas físicas têm uma alíquota um pouco maior, de 20%, aplicado sobre o lucro obtido com as vendas das ações. Em resumo, a escolha entre acionista corporativo ou individual tem implicações diretas e importantes na documentação e também na tributação, que deve ser considerado no planejamento do investimento. Se a operação for maior, com vários parceiros envolvidos ou com planos de criar estruturas mais complexas para controlar o negócio, é melhor ter uma empresa como acionista. Isso ajuda a dar mais segurança para os envolvidos e facilita também um relacionamento com as autoridades locais. Mas, por outro lado, se a sua operação for pequena, como startup ou um teste inicial do mercado, geralmente faz mais sentido que o acionista seja uma pessoa física, porque a estrutura fica mais simples e o processo administrativo é bem mais leve. E assim dá para focar no crescimento e evitar tanta burocracia considerada desnecessária. E no fim, a escolha vai depender do tamanho, da complexidade do seu negócio e também do que a empresa espera alcançar com esse investimento que está sendo feito. Aqui adiante, agora, nós vamos falar sobre os documentos que os investidores precisam apresentar para abrir uma empresa na China. Primeiro, para investidores que são empresas estrangeiras, é necessário ter a certidão de constituição da empresa, além de uma procuração, chamada de POA. Essa procuração, como está escrito aqui no slide, é um documento muito importante porque autoriza uma pessoa específica a agir em nome da empresa para assinar documentos e tomar decisões legais em nome dela. Para investidores, pessoas físicas estrangeiras, o principal documento é o passaporte, e dependendo do caso, pode ser necessário uma legalização extra, a menos que a pessoa tenha identificação ou visto recente da China. Já para entidades registradas em Hong Kong ou Macau, são exigidos documentos como certificado de constituição e registros comerciais, que precisam ser legalizados por autoridades locais, mas a tradução para o mandarim não é necessária nesse caso. E por fim, aqui destacado para as pessoas físicas de Hong Kong ou Macau, geralmente basta o documento de identidade local ou passaporte, e esses documentos não precisam passar por legalização ou tradução. Mas cada uma dessas categorias tem os seus próprios requisitos e é essencial cumprir todas essas formalidades envolvidas para garantir que o processo de registro aconteça fluidamente e também sem problemas. Agora, falando sobre os principais oficiais dentro da estrutura simplificada de uma empresa na China, nós temos 3 atores diferentes. O primeiro é o representante legal. Essa pessoa é o rosto, a face da empresa no país e possui uma grande responsabilidade legal, podendo assinar documentos e também assumir compromissos oficiais em nome da empresa. E por isso é fundamental escolher alguém de confiança para exercer essa função. Em seguida, nós temos o responsável financeiro. Esse oficial cuida da contabilidade interna e também garante que a empresa esteja em conformidade com todas as obrigações fiscais e financeiras que estão sendo exigidas. E normalmente ele é nomeado pelo conselho ou pelo próprio representante legal, e em algumas empresas pode ser o CFO ou gerente financeiro. Também existe o papel do supervisor, que funciona como um controlador independente para monitorar os diretores e a alta gestão da empresa. Essa posição é obrigatória, a menos que todos os acionistas concordem em dispensá-la. Sobre os documentos necessários em relação a essas posições, é importante destacar que a cópia do passaporte do representante legal e do responsável financeiro precisa ser apostilada e traduzida para o mandarim. E, além disso, a presença dessas pessoas na China é essencial, pois a autenticação da identidade deve ser feita pessoalmente pela autoridade fiscal local. O nosso terceiro ponto é sobre a definição clara do escopo de investimento e o modelo de negócio da empresa. Essa etapa é fundamental porque vai guiar toda a estruturação da sua empresa e garantir que o investimento seja alinhado com os objetivos estratégicos da companhia. Basicamente, o escopo comercial aqui destacado nesse slide é a descrição oficial das atividades que a empresa está autorizada a realizar. Essa descrição precisa estar registrada na administração para regulamentação de mercado, como a Maria já mencionou mais cedo, e também consta na licença comercial da empresa. É importante destacar também que o escopo deve usar expressões e termos que já são pré-aprovados pelo governo, conforme o catálogo setorial oficial. Por isso, não é possível usar termos muito genéricos ou vagos. E se o escopo for muito amplo, as autoridades podem simplesmente rejeitar a sua aprovação.
Além disso, se o negócio estiver em uma indústria que é regulada pelo governo, será necessário obter licenças específicas antes de começar a operar, porque sem essa licença especial, a empresa não poderá atuar legalmente naquele setor. Portanto, definir o escopo comercial corretamente é fundamental, um passo fundamental para garantir conformidade e evitar problemas com a regulamentação local. Agora, no nosso quarto e último ponto, fala sobre o plano de capital registrado e a capitalização da empresa, que são pontos também essenciais no planejamento antes da incorporação. Capital registrado na China é o valor que os acionistas se comprometem a investir na empresa no momento da sua constituição. E esse valor fica registrado publicamente na licença comercial da empresa e tem respaldo legal pela Lei das Sociedades da China. Desde a revisão da lei em 2014, a maioria dos setores não precisa integralizar esse capital diretamente no registro, ou seja, o dinheiro não precisa estar totalmente depositado na conta da empresa logo no início da abertura, mas exceto setores mais regulados como bancos e seguradoras. No entanto, todo esse capital registrado deve ser integrado dentro de um prazo de até 5 anos após a constituição da empresa, salvo alguma regra específica para o seu caso. E o valor correto do capital registrado pode ser definido em dinheiro, que será depositado na conta da empresa, ou também pode ser registrado por meio de bens, como equipamentos, propriedade intelectual ou tecnologia, desde que esses ativos sejam avaliados e aceitos pelas autoridades. É importante evitar valores muito baixos também, porque isso pode levantar suspeitas sobre a credibilidade operacional da sua empresa por parte da administração para regulamentação de mercado ou do banco. E, por outro lado, um valor também muito alto pode trazer riscos, pois o não pagamento completo do capital registrado pode prejudicar o crédito da empresa, sua conformidade e também até afetar o processo de saída do investimento. Por isso, uma boa prática é calcular as despesas dos primeiros 1 ou 2 anos, como custo do escritório, salários, desenvolvimento de produtos, marketing, impostos e também as contribuições sociais para definir um valor mais realista, próximo e alinhado à operação que está sendo planejada para a empresa. A gente vai falar agora sobre a abertura de uma conta bancária para a empresa com investimento estrangeiro na China. Após a empresa obter sua licença comercial, é necessário escolher um banco para abrir as contas que vão atender as operações diárias e também para receber o capital investido pelos sócios. Existem diferentes tipos de contas que a empresa pode abrir, cada uma com uma função específica. A conta básica em RMB, que é usada para cobranças e pagamentos do dia a dia, como saques, transferências, pagamentos de salário e impostos. A conta de contribuição de capital, que serve especificamente para receber o aporte financeiro dos investimentos estrangeiros. E essa conta pode ser em RMB ou em uma moeda estrangeira que seja livremente conversível. A conta geral, que é usada para transações correntes em moeda estrangeira, geralmente relacionadas a comércio e prestação de serviços, e a conta de liquidação em moeda estrangeira, destinada para fluxos financeiros como depósitos, recebimentos de empréstimos, pagamento de dívidas e também outras liquidações em moedas estrangeiras. Um ponto importante aqui é que, para abrir essas contas, a presença do representante legal é obrigatória, tanto para agendar quanto para concluir o processo no banco. Por isso, é fundamental planejar essa etapa com antecedência para garantir que a empresa tenha suas contas bancárias funcionando logo após o registro comercial. Por fim, a gente vai falar sobre o registro fiscal, que é uma etapa essencial para qualquer empresa estrangeira depois de obter a licença comercial na China. Assim que a empresa estiver formalmente constituída, ela precisa se registrar no departamento fiscal local, e esse registro é obrigatório para garantir que a empresa cumpra todas as obrigações relacionadas ao faturamento, à declaração de impostos e aos relatórios financeiros. Durante esse processo, a empresa vai ser classificada em um tipo de contribuinte, pode ser contribuinte de pequena escala ou contribuinte geral de IVA, dependendo do volume e da natureza do seu negócio. E também vai ser necessário enviar documentos importantes, como o contrato social da empresa, o contrato de aluguel do escritório, dados da conta bancária, entre outros. Além disso, a empresa deve designar uma pessoa de contato financeiro e um contador responsável pelas obrigações fiscais. Outro passo importante também é escolher a frequência de entrega das declarações fiscais, que pode ser mensal, trimestral, dependendo das regras aplicáveis. Por fim, a empresa vai ser vinculada a sistemas eletrônicos de declaração de impostos, como o e-Tax Bureau, que facilita o cumprimento das obrigações fiscais de forma digital e também é automatizado. Pessoal, agora nós chegamos ao fim do nosso webinar. Eu gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Por conta do tempo, nós achamos melhor pedir para que vocês destinem todas as suas perguntas ao nosso e-mail. Passando um pouco aqui, mas é o seguinte,
A gente fala sobre os passos a passos para entrar em contato conosco, como funciona. Primeiro vocês entram em contato conosco, a gente pode agendar uma ligação ou resolver as coisas por mensagem no WhatsApp, nós deixamos o nosso número aqui adiante. E aí você pode se reunir comigo, com a Mari, também com a nossa supervisora Delaila, e também receber a análise da proposta que nós podemos enviar para você de acordo com o seu escopo de negócios. Mais aqui adiante, nós temos todos os nossos contatos, o nosso e-mail, o nosso site, também o nosso canal do YouTube, que a gente fala sobre diversas coisas, sobre abertura de empresa, sobre tributação na perspectiva aqui no Brasil e outros assuntos diversos. E aqui o nosso QR Code para o nosso WhatsApp. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, e é isso. Obrigada.